compreender e aprender tudo o que aqui iremos ouvir na manhã de hoje. Que nós possamos, em nome de Jesus, emanar bons fluidos para os nossos irmãos e vamos se colocarem como facilitadores, que eles possam, através dos seus mentores, também serem intuídos e encontrem a melhor forma de nos passar esse conteúdo. Desde já pedimos pelo nosso irmão Fábio, que está se recuperando, e por todos os outros irmãos que também estão passando por algum momento mais difícil. Que Jesus e toda essa espiritualidade amiga, Deus Todo-Poderoso, nos envolva a todos e nos proteja hoje e sempre. Obrigado ao Espírito Fábio. Agora é com o Senhor. Se eu tirar esse copo daqui que eu sou estabanado, Eu botei aí, vai ficar mais fácil para você, né? Deixa eles ali longe. Bom dia, minha gente. Tá aqui. Bom dia. Certo. Para começarmos a nossa manhã, né, eu escolhi aqui, nós escolhemos, que eu não escolho sozinho, ninguém escolhe sozinho, esse livro aqui, Pai Nosso, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. E são várias mensagens, né, que tem nesse livro, e uma delas o título é Louvado Seja Deus. Então, não tem coisa melhor do que começarmos o nosso dia, né, dizendo Louvado Seja Deus. Então, nós escolhemos essa mensagem para abrir aqui a nossa explanação. E ela conta meio aqui a história de uma ocorrida no tempo, né, da escravatura. E nessa época ela cita a história do escravizado José. Ele era escravizado numa fazenda de cana-de-açúcar e passava por situações difíceis, como a gente, claro, pode imaginar, né? E tem os relatos históricos aí, e todos sabemos como era difícil a questão dos escravizados. A própria escravidão, né, já é um crime. Então ela fala que José, ele, apesar de todo o sofrimento, né, ele era muito resignado. Porque essa resignação dele começou em certo dia que ele teve contato pela primeira vez com a mensagem do Cristo, né, com a mensagem de Jesus. E algo assim tocou tão profundamente o coração dele, a mensagem do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que daquele dia em diante ele decidiu que toda situação que ele passasse, seja de felicidade, seja de tristeza, seja de alegria ou de sofrimento, ele iria sempre dizer, louvado seja Deus. E ele adotou isso como, vamos dizer, um mantra, né, na vida dele. Quando toda vez que ele sofria perseguição do feitor da fazenda, ele se resignava e sempre no pensamento ele dizia, eu tenho que confiar na bondade divina. E ele dizia, louvado seja Deus. Quando algum amigo dele de trabalho, né, naquela situação tão difícil quanto ele, começava a reclamar das injustiças, e claro que era uma injustiça, mas ele sempre procurava confortar, para se distanciar da revolta, e ter sempre esse pensamento de louvado seja Deus e confiar na bondade divina. Certa vez, né, chegou o dia da libertação dos escravizados. E aí todos os escravizados da fazenda foram embora. O senhor da fazenda, né, o dono, o chamou e fez um pedido a José. Ele disse assim, olha, todos os escravizados estão indo embora. Eu estou velho, doente, e a pobreza está batendo na minha porta. Aí eu quero lhe fazer um pedido, que você continuasse comigo. Não mais como escravizado, mas o ajudando. E ele prontamente aceitou. E cuidou ali do Senhor, né, até o dia de seu desencarne.
passados alguns anos, ele também, já idoso, né, já com problema de saúde, com o desencarne do dono da fazenda, ele não tinha mais como trabalhar, não tinha mais saúde. E aí ele fez o seguinte, não tinha saída, ele novamente disse, louvado seja Deus por todo o tempo que eu fiquei aqui nessa fazenda, e agora eu vou fazer o que eu consigo, que é esmolar. Então ele foi, né, para uma vila próxima, pedir esmolas. Mas mesmo aí nessa situação, ele nunca duvidou da bondade divina. E ele sempre dizia, a cada final de dia, quando recolhia as doações, ele falava, louvado seja Deus. Chegou um dia, enfim, do seu desencarne. Ele, num casebre muito humilde, né, ali, recebeu a visita de um espírito iluminado. Esse espírito adentrou aquele casebre tão pobre e ele admirou-se daquela luz que irradiava daquela pessoa, daquele ser. Ele viu que era algo diferente. E aí aquele espírito amigo, que provavelmente era o seu guia, o seu mentor, lhe trouxe a seguinte mensagem. José, eu lhe trago uma mensagem diretamente do Pai, através do nosso irmão Jesus Cristo. E ele pede para ele avisar que eu vim lhe buscar, para que agora, não mais aqui na terra, mas no céu, possas continuar louvando o nome de Deus. E aí, ele seguiu com esse irmão espiritual. E depois conta-se, meio conta, que durante muitos anos, muitas pessoas comentavam que no dia do desencarne dele, quando encontraram o corpo de José nesse casebre, eles encontraram muitos pássaros em cima do casebre. E muitas pessoas que passavam ali juravam que os pássaros cantavam e naquele canto dos pássaros, que eram muitos pássaros, eles conseguiam perceber que naquele canto eles interpretavam a frase, louvado seja Deus. Então, assim, é uma mensagem que meio nos traz, né? Porque na vida todos nós sofremos adversidades. Todos nós. Mas traz essa mensagem de esperança, de que não devemos jamais perder a fé na bondade divina. E nunca esquecer de todos os dias, ao acordar, louvar o nome de Deus. Não só na palavra, né? Porque José não louvava só da boca para fora. Ele louvava realmente de coração, como um agradecimento. Em todas as situações, de escravizado, que quando ele foi pedir esmola, no cuidado que ele teve com o patrão do adoentado. Então, em todos esses momentos, ele fazia esse louvor no coração dele. Então, essa mensagem que nós trouxemos para iniciar, de meio. E o tema, né, todos vocês já sabem, que é esse aqui, o encontro, esse segundo encontro espírita sobre mediunidade. E o tema geral, influem os espíritos em nossa vida. Né? Pelo menos as pessoas já que são espíritos, ou que têm algum conhecimento, na hora respondem que sim, naturalmente. Sim, influem. Mas para os nossos irmãos, alguns talvez aqui não conheçam nada da doutrina, estão vindo pela primeira vez, viram no Instagram, no anúncio e estão aqui, nós vamos responder, né, com um pouquinho que trouxemos, que realmente sim, né, os espíritos influem em nossa vida. E de que forma? E foram divididos 3 subtemas, e o nosso ficou esse aqui. A influência dos espíritos
em nossos atos cotidianos. Então, qual a influência dos espíritos em nossos atos do dia a dia? Às vezes as pessoas ficam até assustadas, né? Porque pensam assim, ah, meu Deus, e os espíritos influenciam a tal ponto que até no meu dia a dia, todo o tempo, todos os dias, que coisa estranha, né? Tem gente até que fica com medo, realmente. E aí, já que é para iniciar, como essa casa aqui, tomando a palavra, né? Pedindo licença, é a casa de Joana de Ângeles. Então, lembrei do ensinamento que ela traz para o nosso irmão Divaldo Franco. Que ela, dando explicação a Divaldo, até anotei aqui para não esquecer, Joana explica a ele, Divaldo, na Terra, no planeta Terra, você observa o quê? Existem pessoas de todos os tipos, encarnadas, aqui, né? Vivas. Eu fiz uma vez uma explanação e falando encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Aí quando foi no final, o rapaz foi falar comigo e disse, olha, eu gostei da sua palestra, mas me diga uma coisa, o que é encarnado, o que é desencarnado? Aí veja, a maioria aqui eu sei que sabe. Mas às vezes aparece alguém que não sabe. Então a gente tem que... Encarnados, vamos dizer, são os vivos, né? Os desencarnados, os mortos. Eu gosto de explicar assim para a pessoa entender. E ela diz, aqui na Terra encarnada, existem todos os tipos de pessoas. Opa, meus livros antigos é defunto, viu? Pronto, defunto, né? Que é pior. O amigo defunto. É. Então, na Terra existem pessoas de todos os tipos. Joana explica de volta. Existem pessoas boas e pessoas más. Ela dá essa explicação bem didática. Né? Pessoas boas e pessoas más. No plano espiritual, da mesma forma, de volta. Existem pessoas que agora estão fora do corpo de carne, que nós chamamos de desencarnados, que são más e que são boas. Então, no plano espiritual, nem existe só espíritos bons e nem existe só espíritos maus. Daí que quando a gente vê a influência, nós entendemos o quê? Que tanto espíritos bons nos influenciam, como também espíritos maus. Todos eles nos influenciam. Todos eles. Agora, Joana dá uma explicação que ela fecha, né, com chave de ouro. Aí ela diz assim, só que de volta, tem o seguinte. Quem seleciona a chegada de um ou de outro é o nosso pensamento. Então, quem seleciona as influências no meu dia a dia são os meus pensamentos. Eu sou influenciado. Mas se eu vou selecionar os espíritos amigos, ou como diz nossos irmãos evangélicos, os inimigos, aí vai caber os meus pensamentos. Por isso que tem outra frase que eu gosto muito de Joana, bem simples, mas muito profunda. É simples só no tamanhozinho da frase. Que ela diz, tudo é pensamento. Né, Rosana? Joana diz isso. Tudo é pensamento. Aí Divaldo, não satisfeito, ainda em dúvida, diz, mas Joana, e como saber que tipo de espírito eu estou atraindo? E agora? Como é que eu sei se eu estou atraindo um espírito mau ou um espírito bom? Como é que eu sei? E aí ela continua explicando e ela diz a primeira coisa. Uma das coisas, Divaldo, o que eu estou pensando agora me aproxima ou me afasta de Deus? Se o que eu estou pensando agora me aproxima de Deus, eu estou recebendo, atraindo, chamando os bons espíritos. Só que se o que eu estou pensando agora me afasta de Deus, então eu estou chamando, através do meu pensamento, os espíritos maus. Vejam como é simples. Isso que ela explica. Por isso que ela sempre reforça. Tudo é pensamento. Então, essa influência aqui dos espíritos em nossos atos cotidianos é sempre através do nosso pensamento. É a primeira porta. É a primeira coisa que atrai. Claro que tem os nossos atos, claro que tem. Mas o primeiro, pela rapidez, é o pensamento.
Aí Joana levanta outra coisa para Divaldo. Eu poderia contar para as outras pessoas o que está passando na minha cabeça agora? Ela diz isso. Mas já é outro ponto. Será que eu estou pensando agora eu podia contar a vocês? Se eu podia, está tudo ok. Estou chamando os bons espíritos. Mas se eu não, Deus me livre para dizer isso. Então, eu estou me afastando de Deus. E no momento que eu me afasto de Deus, eu atraio esses irmãos, né, sofredores para a minha existência. Aí Divaldo diz, mas Joana, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Isso não tem solução não. E aí ela diz, tem. A solução é o amor. Aí ela tá, né? A solução para tudo. Ou seja, exercitarmos os nossos pensamentos com amor, com altruísmo, né? Com compreensão, com misericórdia, com todos esses bons sentimentos, esses valores que nós aprendemos no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Então, a solução é o amor, então nós já demos, Joana já deu, né? Joana já deu a solução para essa situação. Deixa eu ver aqui. Aí nós vamos começar pelo Evangelho, né? Que é um bom começo. O melhor começo. Que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso aqui é o que Joana falou. Qual é a solução? O amor. Se eu amo, desde que ela começa a amar, essa é a grande solução. E sede perfeitos, né? Claro que nós nunca vamos ser perfeitos como Deus. Né? Nunca. Mas nós temos dentro de nós, todo mundo tem, somos filhos dele. Então nós temos o quê? Que a gente chama de centelha divina. Todos nós temos. Nós nunca seremos perfeitos. Estamos evoluindo, a gente aprende isso no Espiritismo, né? Claro, estamos evoluindo sempre, mas nunca seremos iguais a Deus. Aí já coisas mais profundas que nossa mente ainda não consegue assimilar dessa encarnação. Mas é isso, né? A mensagem do Evangelho, fazer o bem, orar pelos que vos perseguem e caluniam. A solução é o amor. Vejam que uma coisa casa com a outra. É sempre ligado. O que Joana fala é ligado ao Evangelho. Nesse mesmo capítulo, tem uma orientação, várias orientações dos Espíritos. Quem conhece o livro sabe, né, que ao final sempre tem várias orientações, instruções. Tem lá. E tem uma instrução que o título é O Homem no Mundo, nós. Nós no mundo. Sofrendo as influências dos Espíritos todo dia. Somos nós no mundo. Aí é um Espírito protetor. Aí ele diz assim, todos nós fomos chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas. Olha o que Joana falou. Todos os dias, todos nós somos chamados ao contato de espíritos de diversas naturezas. Durante o nosso dia e durante a noite. É 24 horas no ar. Essa interação nossa, né, com o plano espiritual é o tempo todo. Seja no momento que estamos acordados, seja quando estamos dormindo. Então, todos os dias, todos os instantes, nós temos contato com espíritos de naturezas diversas. O espírito amigo diz, protetor, fomos chamados a estarmos aqui na Terra encarnados, e aqui entramos em contato com espíritos das naturezas mais diversas. De caracteres antagônicos, já até ali eu coloquei, né? Dia, colocamos ali noite, dia. Caracteres antagônicos. Didaticamente, espíritos maus, espíritos bons. A gente sabe que a gente classifica maus e bons, é mais uma questão de didática mesmo.
temos nós que somos mais ou menos, né? Eu, pelo menos, considero mais ou menos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrar. Ou seja, aqui ele diz assim, buscai sempre o equilíbrio. E de onde vem o nosso equilíbrio? Primeiramente, do pensamento. Estão vendo que tudo se encadeia. Tudo se encadeia. No livro dos Espíritos, no capítulo 9, não poderíamos deixar de trazer, né? A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Já que a gente está falando da influência no nosso dia a dia. Aí eu lembrei de uma história, acho que muita gente conhece, de Dona Ana Guimarães. E ela dá um exemplo da intervenção cotidiana, diária, assim, comum, na nossa vida. Ela disse que certa vez ela precisou passar um procedimento de urgência. Ela teve que fazer um cateterismo de urgência. E aí levaram ela para o hospital, ela estava na casa de uma amiga, não era nem com familiares, e chegou lá no hospital e foi fazer o procedimento. E ela aplicaram anestesia, e ela disse assim, que acordava e dormia, estava naquele processo assim. Tinha momentos que ela acordava e outros que ela estava anestesiada. Aí ela disse que em certo momento ouviu um médico, alguém assistente, dizer assim, ela precisa tomar um antialérgico antes da gente fazer o procedimento. Ela lembrou, aí ela voltou a dormir. Acordou, ouviu isso, mas dormiu. Mas na hora ela lembrou, mas eu sou alérgica a antialérgico. Só que aí ela apagou de novo. Ela estava nesse processo, acorda, dorme. E agora? Aí dormiu. Quando ela acordou, já tinha feito o procedimento. Só que antes dela acordar, num daqueles momentos de apagão assim, ela acordou e viu um médico que estava lá e disse assim, tussa. Só que ela disse que não conseguia tossir. Ela disse que esqueceu. Ela disse assim, eu sei como é espirrar, mas eu não sei como é tossir. Ela se desesperou, né? Disse, meu Deus do céu. E o médico disse, é importante que a senhora tussa. Aí, prontamente, ela disse que atrás do médico encarnado apareceu um senhor da barba branca. E esse senhor olhou para ela e disse assim, faça assim. Aí ela conseguiu tossir. Aí voltou a dormir. Passou, ela acordou, estava com uma amiga numa maca, deitada, com um lençol branco sobre ela, e a amiga dizendo, foi tudo bem, Ana, tudo certo. Foi um sucesso o procedimento. Ela disse que ficou lá. Aí esse mesmo senhor da barba branca entrou novamente. Ela olhou, pegou na mão dela, ela estava assim, deitada na maca, ela disse que ele pegou dessa mão dela, levantou a mão dela, esse senhor, colocou, que isso era no espírito desencarnado, aí colocou a mão dela aqui do outro lado, embaixo. Ela estava com o braço assim coberto, né? Por baixo do lençol. Quando ela botou, aí o senhor foi, tirou a mão e deixou a mão dele, ficou segurando a mão dela assim. E aí a mão dela estava cheia de sangue. Quando ela botou, ela sentiu aquilo quente. Ela virou, aí estava cheia de sangue. Aí a amiga dela viu. Ana, você está tendo uma hemorragia. Aí foi chamar o socorro. Que ela teve um choque, por conta que tinham dado antialérgico nela. E ela estava tendo uma hemorragia e ninguém estava vendo a hemorragia. Ela disse que depois, esse espírito, ela teve a comunicação e esse espírito amigo tinha sido o Dr. Bezerra de Menezes. E ele disse que se não tivessem visto a hemorragia, que não iam ver, ela teria desencarnado pela hemorragia. Aí ela dá esse exemplo, veja, na vida cotidiana. E o auxílio que nós recebemos. Ela teve ali, né, conseguiu visualizar, teve o entendimento e tal, mas e quanto auxílio nós recebemos todo dia e não vemos? E achamos que tudo fomos nós que resolvemos. E esquecemos
das tantas influências benéficas que recebemos todo dia e que nos ajudam. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas focam muito na influência negativa. Veja que quando as pessoas dizem assim, a influência dos espíritos em nossa vida, aí eu comecei dizendo assim, tem logo medo. Porque foca muito na influência negativa, na influência de um obsessor, na influência de um espírito mau. E nós esquecemos da influência dos espíritos bons. Joana de Ângeles novamente, né? E o nosso irmão que eu falei antes. Espíritos dos mais diversos caracteres. Mas nós temos sim os espíritos de luz que também nos guiam e nos orientam. Agora aquela ressalva, né? Depende quem eu chamo. Depende quem eu chamo. Eu sempre conto a história, me veio agora, não ia contar não, mas já que veio, eu vou contar. De Dona Isabel Salomão, que ela diz, né? Dona Isabel Salomão conta que teve um momento em que ela, o espírito amigo dela, disse, Dr. Freitas, eu acho que ela fala, disse assim, olha, você tem que decidir. Ela tinha uma, naquele tempo chamava boutique, né? Ela tinha uma boutique e era dona de casa. Aí o espírito guia dela disse, olha, a senhora vai ter que decidir. Ou a senhora fica com sua boutique, ou a senhora vai trabalhar no centro, na casa espírita, para fazer sua missão. Aí ela parou, pensou e decidiu, então eu vou fechar a boutique. Aí ela foi fazer o balanço, não entendo muito não, mas ela disse que foi, tipo assim, receber de quem estava devendo, né, para fechar, lógico, tudo ok. E aí ela disse que tinha uma pessoa, senhora, e ela até fala, da alta sociedade, mas que não estava pagando. Estava devendo um bom dinheiro a ela. Aí ela disse, e agora? Não estou recebendo. Aí teve um dia que ela se irritou profundamente, porque só faltava essa senhora. Ela disse que se fosse um valor pequeno, tinha deixado, mas era um valor alto. Porque ela era uma pessoa de poder aquisitivo, então tinha comprado, feito uma boa compra. E aí ela disse, aí um dela chegou irritada em casa, porque ela estava faltando finalizar por conta desse pagamento. Aí ela disse assim, ela já é espírita, né, já trabalhando, ela disse assim, depois a gente faz um trabalho bem feito e diz que a gente é catimbozeira. Aí ela disse que na hora que ela teve esse pensamento, ó, o pensamento, tudo é pensamento. Na hora que ela teve esse pensamento, apareceu um espírito, na hora para ela. Ela via, né? Aí o espírito disse, pô, não, irmão, o que é que você quer que eu faça? Diga agora. Olha, dá uma rasteira na quebrar a perna, é hoje mesmo. Aí ela disse que... Aí ela ficou tão chocada com aquela chegada intempestiva assim, né? Só que ela viu que tinha sido o quê? O pensamento dela. O pensamento. Porque ela verbalizou, mas antes ela pensou. Então foi o que atraiu. E aí ela teve que ter todo um jeito de conversar com aquele irmão para explicar. Agradeceu, né? O auxílio dele. Muito obrigado, irmão, que você veio. Mas eu vou conseguir resolver de outro jeito. E ele, não, mas qualquer coisa me chama. Já sabe, né, como é que me chama? Aí ela já. Tá, entendeu? Então é isso, né? Ela chamou no momento de vigilância, que todos nós chamamos. Que todos nós temos momentos de vigilância. Todo eu, vocês, todos nós temos. Então é uma coisa absolutamente normal. Né? A gente ter, por conta do dia a dia e das situações que vão surgir. Então, a questão 459 diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. A gente já sabe a resposta, né? Mas vamos lá. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí veja a influência, como é grande, né? E a gente nem imagina. Agora, pelo menos, a gente está imaginando, né? Porque isso aqui tudo, quem já é espírita sabe. Eu não trouxemos nenhuma novidade. É como o nosso Chico Xavier, uma vez que fazia uma palestra, eu sempre lembro disso. E o rapaz do centro, e aí, Chico, você vai fazer uma palestra, uma fala, qual é a grande novidade que você traz aqui pra gente?
Aí ele disse, eita, aí olhou para o rapaz e disse, mas qual? O Evangelho. O rapaz começa assim, decepcionado, né? Porque ele disse, a grande novidade é e sempre será o Evangelho. Então aqui não é só realmente para a gente refletir, né? E que não tem nenhum conhecimento, entender alguma coisa, que eu sei que a gente, quando é novato, sai com mais dúvida do que com certeza, que é normal. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que requer muito estudo. Então a gente vai sair, sai com dúvida. E graças a nós aqui, né, que temos um pouquinho mais de estrada, acho que todo mundo que tem, sabe que bom que eu ainda tenho dúvida. Eu tenho que ter dúvida mesmo. E que bom que eu não sei de tudo, porque a gente não sabe mesmo. Né? Os Espíritos dizem o quê? Pensa aí no iceberg. Vamos pensar no famoso iceberg que afundou o Titanic. A gente sabe que a ponta do iceberg é o que fica fora da água, né? Mas a gente sabe que todo o tamanho gigantesco do iceberg está embaixo d'água, a gente não vê, está escondido. E os Espíritos dizem que assim é o conhecimento do mundo espiritual. Quem estuda muito, passa a vida toda estudando, você viveu 80 anos estudando a doutrina, pode conseguir saber a pontinha do iceberg, mas não sabe todo o restante. Então a gente sabe muito pouco. É muito pouco. E aí eu trago uma reflexão de um irmão nosso, onde ele diz assim, quais espíritos estamos permitindo que nos dirijam? Aí a nossa reflexão, para a gente levar com a gente. Quais espíritos eu estou permitindo que me dirijam? Quais? É um ponto. Outro. Quais espíritos que estão nos acompanhando? Quais espíritos eu trouxe hoje aqui, por Joana? Quais? Vai depender dos pensamentos que eu vim para cá. Com quais pensamentos eu vim? Você vai trazer esses espíritos. Quais espíritos vão nos acompanhar quando a gente sair? Quando a gente chegar em casa? Quando a gente estiver dentro de casa, quais os espíritos que estão nos acompanhando lá? Que estão esperando a gente? Qual é? Qual é, Fábio? Sei não, quem sabe é o seu pensamento. Você é que sabe. Quais os espíritos que nos seguem? Que vão para todo canto para onde a gente vai. Para o trabalho, para a igreja, para o centro, para o banheiro. Eita, o banheiro é complicado, né? Mas quais são os espíritos que nos seguem? E outro. Isso aqui é o nosso irmão Eduardo João, que ele fez essa reflexão na palestra dele. Quais espíritos que nos seguem? Aqui foi o que foi repetido. Na verdade, a pergunta é essa aqui. Que eu trouxe aqui para dizer a você. Quais espíritos que estão à nossa volta? Todo nosso pensamento irradia e cria ao redor de nós a nossa psicosfera mental. Então, quais os espíritos que estão nos acompanhando? Quais estão à nossa volta? Aí a pessoa chega no centro e diz, olha, Fábio, eu acho que eu estou com muitos obsessores ao meu redor. Aí eu digo, quais são os pensamentos que você está tendo? É isso, você só pensa besteira. Então, realmente, eu não preciso nem ser vidente para ver. Porque basta os pensamentos. Basta eles. Estava conversando essa semana, a pessoa disse assim a mim, ô Fábio, uma pessoa desencarnou, uma pessoa da família, né? Aí a pessoa disse assim, que chegou uma vez uma pessoa lá no centro e perguntou, aí desencarnou meu pai, vamos dizer assim. E eu quero saber como ele está. Me diga, porque já quer que a pessoa diga, né? Ele é o dirigente, ele sabe. Ele não, se não sai do centro dizendo que o centro é fraco. Eu fui para aquele centro e não disse como é o aquilo ali é só procurar outro. E termina achando outro lugar que vai dizer. Termina achando. Quem procura acha, né? Eu sou para 10 anos, nunca caiu uma parede. E aí, a pessoa disse assim, não, eu quero saber, ele fica olhando assim, agora vou dizer o quê, né? Não, eu quero saber se ele está tendo auxílio. Aí eu disse, tá, isso eu lhe digo de certeza. Porque todo mundo tem auxílio. Foi bom, foi mal, foi mais ou menos. Todos nós temos auxílio
no momento do desencarne. Como nós temos auxílio todos os dias da nossa vida, como encarnados, quando temos auxílio antes de vir à Terra, como temos auxílio o tempo todo. É como José falava, Deus seja louvado o tempo todo. E aí, nós dissemos assim a ela, todos... então ele está vendo o seriado, ele está assim, tá. Pronto, ela saiu na felicidade. Por que tá? Fábio, mas o pai dela era bandido. E tu vai e diz que ele estava sendo auxiliado. Mas ele estava. Estava até mais, porque a necessidade dele é maior. Quanto mais as nossas necessidades são maiores, maior é o auxílio de Deus. É o que o José falou na mensagem de meio. Então aqui são essas reflexões, né? Aqui, a gente tem uma expressão popular que diz assim: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Esse é o ditado popular, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Aí a doutrina espírita muda um pouquinho a pergunta e diz assim: diga-me o que pensas, que te direi com quem andas. Quais os espíritos influenciam no meu cotidiano? Depende de mim. O que é que eu ando pensando? Daqui vocês já entenderam. No livro dos Espíritos, outra questão. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles, e são sempre de mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então isso é normal, às vezes a pessoa se apegueia. Não, mas eu não sei se o que eu estou pensando sou eu, se o que eu estou pensando sou eu, se é um espírito, e agora eu não sei se sou eu, se é uma influência que eu estou recebendo, e dá um nó na cabeça da gente. Não nos preocupemos com isso. É isso que eles mesmos nos dizem. Isso é normal. Os nossos pensamentos se misturam com o de vocês. É absolutamente normal e não é motivo para a gente se angustiar. Vamos seguir o que Joana disse. Esse pensamento está me afastando de Deus, então deixa eu afastar ele de mim. Mas esse pensamento está me aproximando de Deus. Não importa se ele é meu ou se é do meu guia espiritual. O que importa é que ele está me aproximando de Deus. Isso é o que é importante. Eu não tenho que estar preocupado em fazer. Nessa outra questão, ele aprofunda mais. Travou, acho que Cláudio. Cadê Cláudio? Oi? Acho que travou aqui. O pensamento travou. Vocês são espíritas. Sabem disso. Isso é a influência dos espíritos aqui, já. Mas deixa eu ver aqui que eu anotei para continuar. O Fábio agora vai ser que dá da boca. Foi o computador travou, peraí. Aqui vai ter que ser digital. Não, pronto. Aí tem a questão seguinte, a 461, que ela diz mais ou menos isso. A questão da influência, né, no nosso pensamento dos espíritos. Então aí é você, por exemplo, geralmente eles dizem assim, que o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça geralmente é o nosso. Eles dizem isso. Já o pensamento que vem depois, geralmente é de um espírito amigo ou de um espírito inimigo. Geralmente é assim, está lá no livro dos Espíritos, é a questão 461. Mas ele diz de novo, os Espíritos dizem de novo, para a gente não se preocupar com isso. É algo com que a gente não precisa se preocupar. Na verdade, é uma questão complementa a outra. Então, basicamente é isso. Até porque, se a gente fosse preocupar, não vive. Não vive. Ô Fábio, tu falando aí, eu fico pensando, sabe o quê? E a gente, quando não tem muito conhecimento ainda, tal, a gente fala muito na solidão, né? Se a gente for ver desse aspecto, não existe solidão.
Não. Estamos Só sempre ainda for, acompanhando. começa a criar. Faz que não existe. Tranquilo. Aí veja, do livro dos médiuns, aí nós trouxemos o capítulo 15, que fala dos médiuns. E diz assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Pode seguir. Já vai, tá indo para o direto. Pode ir. Pode ir. Mais? Vá. Pode ir, é foco mesmo. Pronto, pode jogar aí. Pronto, aí. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Aí diz aqui, ó. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que é alguém que vos fala. Que é alguém que está falando para a gente. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Quando a gente pensa e diz, mas eu mesmo acontece muito isso comigo. Muito. Eu sinto claramente que tem uma pessoa me dizendo. Tem uma pessoa. Acontece muito isso, não sei, acho que com todo mundo que fala, né? Que explana, como eu estou fazendo aqui. A gente está falando uma coisa e vem outra totalmente diferente. Aí diz, não, agora você vai contar essa história. E às vezes eu fico lutando, porque a gente é teimoso, né? Às vezes eu fico lutando contra a sugestão. Não, mas eu vou falar isso, que eu estudei isso. Não, você vai falar isso. E aí agora eu desisti, aí eu vou e falo. Mas eu já contei essa história tantas vezes, eu tenho um dizer que já lembro. Não, mas já vai contar, conta de novo. E vai ter uma pessoa que não ouviu. Então é muito isso, é como aquele pensamento vem de fora para você. Aí aqui. Agora ele diz, ó, não é de interesse a gente saber. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-lo. É melhor até a gente nem saber. Porque não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é porque é voluntário. Se toma um mau caminho, a responsabilidade é sua. Porque é justamente para isso, para a gente não estar dizendo, eu estou só seguindo essa sugestão porque foi meu guia que me disse. Se eu errei, foi esse, eu não. Então é por isso que a gente não sabe. Né? Tudo tem a sabedoria divina. Pronto, aí aqui, toda a influência, né? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Aí é interessante isso aqui, que eu estava assistindo. Eu trouxe para a gente refletir, sabe? Achei bem interessante, mas é para refletir mesmo. Não é uma verdade, não é uma certeza. Que eu achei interessante. Eu disse, vou levar. Isso aqui está no livro dos médiuns. Essa faculdade é inerente ao homem, inerente às pessoas. Por isso mesmo, não constitui privilégio. Quer dizer, a mediunidade não é um privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar, ou seja, que não possuem, pelo menos em estado simples. Mas eu achei tão interessante, que eu gosto muito de Anete Guimarães. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Aí ela diz assim, ela levantou isso, ela disse assim, quando Kardec diz, né? E são raras as que não possuem, ela diz, são raras, mas tem. Que eu dizia, não, isso está errado. Aí eu fui escutar de novo. Ela disse, não, tem pessoas que não vão ter nada, mas são raras. Mas tem. São raras, porque a maioria sente, pelo menos alguma coisa. Que é quando ela fala, né? Ela diz assim também, uma frase interessante. Ter mediunidade não significa ser médium. Não é interessante, né? Ter mediunidade não significa ser médium. E ela fala assim, para ela, né, no entendimento dela, médium é quem passa a mensagem. Quem consegue transmitir a mensagem. Porque eu posso ter o rudimento básico da mediunidade, bem simples. Eu posso ter um sonho, eu posso ter uma sensação, uma intuição, assim, simples, bem rudimentar. Mas eu não passo a mensagem. Então eu posso ter mediunidade e não ser médium. É bem interessante essa palestra dela. E aí ela, essa aqui, acho que a maioria conhece. E ela diz assim, 3 fatores que afetam a mediunidade. Que não tem como a gente falar, meu gente, na influência,
dos espíritos do nosso dia a dia sem falar, né? Em mediunidade, porque é a própria mediunidade. E ela diz que são 3 fatores. Eu vou tentar adiantar por causa da hora. Vou ser mais rápido. Aí ela disse, primeiro, ser ou não médium. Porque veja que ela fala lá, né? Raras pessoas não são, mas tem. Então, o primeiro ponto. Tem que ver se você é ou não médium. Médium aqui, ela fala no sentido, né, da sensibilidade. Qual é a minha sensibilidade? Eu sou médium, então eu sou receptor, eu recebo as mensagens do plano espiritual. O que é médium? É mediador. Eu faço esse intercâmbio do plano material físico com o plano espiritual. Que não estão separados, estão todos juntos. Tudo junto e misturado. Estamos aqui misturados, né, com os irmãos desencarnados. Então, é o grau de mediunidade que eu tenho. Tem pessoas que têm 0 grau? Tem. Mas são raras. São raras. Então, é o meu grau de mediunidade, é a minha sensibilidade. Então, é um fator que influencia. Eu tenho primeiro que saber se eu sou ou não e qual é o grau. Qual é a sensibilidade que eu tenho. Educação mediúnica. É interessante. Esse primeiro fator, pelo menos no meu entendimento, depois vocês, alguém depois me corrigem, claro que eles vêm depois. Eu não vou estar aqui, pode corrigir, viu? Aí, esse primeiro, ele não entra em moralidade. É a questão moral. Não entra. Porque você é médium ou não é. Independe da sua moralidade. Independe. Você é médium ou não é. É uma coisa orgânica. Já os outros 2 fatores, eu vejo como dependem muito da moralidade. A educação mediúnica. Eu posso ser médium, mas não ter educação mediúnica. A educação mediúnica é o quê? É como eu percebo. É a minha percepção mediúnica. Que uma das coisas que eu vejo como importantíssimas é a moralidade. Veja que Chico Xavier disse assim, as pessoas me perguntam muito como desenvolver a mediunidade, mas ninguém me pergunta como desenvolver o amor. Veja. Eu quero desenvolver minha mediunidade, mas ninguém quer desenvolver o amor. Ou seja, a sua educação mediúnica. E Annette Guimarães, ela diz assim, uma pessoa educada, ela já está a grande espaço de ter educação mediúnica. Porque ela diz até assim, tem pessoas que numa reunião mediúnica, por exemplo, não se controlam. Recebe o Espírito Santo dizendo palavrão. Não pode dizer palavrão na reunião mediúnica. Você tem que controlar, né? A gente orienta o médium. Não pode, você não pode. Só que ela disse assim, tem médios que não conseguem. Por quê? Porque eles são descontrolados em casa. Em casa eles dizem palavrão, em casa eles gritam, esperneiam. Então, quando esse médium vai para a reunião mediúnica, ele vai gritar, ele vai chamar palavrão. Porque ele não tem educação mediúnica. E quando a gente faz essa percepção, a gente passa a interpretar melhor os estímulos. Quer dizer, eu recebo os estímulos, vamos dizer, nós recebemos o estímulo do nosso guia espiritual, nosso anjo de guarda, como a gente conhece. Mas eu estou treinando a minha percepção para receber esses estímulos, para identificar esses estímulos. Isso é educação mediúnica. E como é que eu vou treinar isso? Através do exercício do amor. Aí vem Joana de Ângeles, de novo, a solução é o amor. E o terceiro, sintonia vibratória, que eu também vejo dependendo da moralidade. A sintonia vibratória. Aí ela disse, por exemplo, estava numa reunião mediúnica e tinham 2 médiuns. Os 2 tinham mediunidade. Os 2. Aí o dirigente perguntou, irmão, quantos espíritos você vê aqui? Ele disse, 5. Tem 5 espíritos aqui. Aí ele olhou para o outro médium e disse, quantos espíritos tem aqui? Ele disse, 10. Eu vejo 10. É porque um tinha menos mediunidade que o outro? Não. Os 2 tinham mediunidade. O que acontecia? É a questão da vibração. Esse que só via 5, ele só conseguia ver os espíritos que estão numa vibração abaixo da dele. Então ele via 5.
Aquele que via 10, ele estava numa vibração maior do que aquele médio, que só via 5. Então ele via 10. Porque ele conseguia ter uma amplitude maior pela vibração dele. Então ele via 10. Então é a vibração. Então ela explica que são é um tripé, ela diz, para o fato da mediunidade. A sensibilidade do médium, a educação e a sintonia. Eu vou terminar, já passou, né, Cláudio? 5 minutos ainda. Pronto. E aqui, Paulo de Tarso, né? Eu venho do Paulo de Tarso, tem que falar do Paulo de Tarso, né? Ele vai ficar com raiva. Eu falei de Joana. Só falando de Joana? Pode. André já viu, pode. Aí ele diz, portanto, aqui também é famosíssimo nessa frase, esse trecho, está em Hebreus, 12:11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Isso aqui é minha amiga Célia, sempre fala isso lá no Paulo de Tarso, a nuvem de testemunhas. Célia está aí, está aqui. Ela está ali comprando livro. Nuvem de testemunhas. Aí, vejam, a Raul Teixeira, ele diz, ele faz um comentário, ele diz assim: que influências espirituais eu mantenho dentro da minha casa? É nociva, permissiva ou são boas influências? Aí ele diz, vai depender de como é o meu comportamento em casa. Se em casa não tenho paciência com ninguém, se eu grito, se eu reclamo de tudo, se eu tenho explosões de ódio, de raiva, não tenho paciência com ninguém, isso, eu ou alguma outra pessoa dentro da minha casa? Que tipo de espírito estou chamando para morar comigo dentro da minha casa? Ele diz isso. E não vai ser Rosana, nem Cláudio, nem Érica que vai tirar esse espírito dentro da sua casa, não. Quando você chega no centro e diz, eu acho que tem uma assombração na minha casa. Eu quero que você vá lá para exorcizar, para tirar. Vai lá fazer uma faxina. A gente pode até ir fazer um evangelho, implantar o evangelho no lar, a gente pode ir. A gente pode implantar. Mas quem vai fazer esse exorcismo, entre aspas, né? Vai ser você. E você vai se exorcizar. De quê? Dos maus pensamentos, dos acessos de raiva, de ódio. Aí é com você. Aí é de novo jogando diante. Tudo é pensamento. Colocar água de Chico na boca, né? Colocar água de Chico na boca. Desse livro aqui de Herculano Pires, é Educação para Amor. Educação para Amor. É o título do livro. E ele diz, enganam-se os que pensam nos mortos como mortos, né? No começo ele vai explicar bem para quem não conhece, vivo e morto, encarnado e desencarnado. Mas aí ele diz, engana-se quem pensa nos mortos como os mortos. Eles estão mais vivos do que nós. Dispõem de visão mais penetrante que a nossa, veem mais do que a gente, que estamos no obstáculo da carne. São criaturas mais definidas do que nós. Podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. Que eu indico esse livro, viu? Que é excelente esse livro. Educação para a Morte. Eu não sei se tem aqui, mas é muito bom. E outra frase do professor Herculano, que eu gosto muito do professor Herculano Pires. Ele diz, tem gente que também não gosta dele, mas eu gosto, né? Mas tem gente que não gosta. É um direito de cada um. Os homens são espíritos, e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Só isso. Só isso. E do livro que é o Espiritismo, é aquela coisa do mundo misturado, né? Mundo material, mundo físico, espiritual, mundo físico, tudo misturado. Vivendo um mundo visível em meio ao invisível. Aqui nós vivemos um mundo visível. Mas no meio de nós está um mundo invisível. Kardec diz no livro O que é o Espiritismo. Em perpétuo contato, o resultado é que um reage sobre o outro. Então, o mundo espiritual reage incessantemente sobre o mundo físico e o mundo físico reage sem parar sobre o mundo espiritual. Porque os dois interagem o tempo todo. Terminado esse plano. Esse acabou novo. Mas acho que agora é o último. É o último. Terminou, viu, gente?
É o passadorzinho. Esse aqui é do livro Caminho, Verdade e Vida. E aí, veja, começamos com o Evangelho, vamos terminar com o Evangelho, né? Jesus, não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. E aí, no final, Emmanuel faz esse comentário. Então, todo não, com a mensagem não é grande não, mas faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Ó, quais espíritos influem na minha vida? Eu quero que os bons espíritos influenciem na minha vida. Eles já influenciam. Mas eu quero mais. Quer mais? Então, combata o mal que está dentro de você. Essa é a fórmula mais eficaz. Se existisse uma fórmula, seria essa, né? Através do meu pensamento, combatendo o mal que existe dentro de mim. Muita paz, muito obrigado pela paciência. Desculpa a hora. Olha, consegui fazer em pé, tá vendo? Olha, tá vendo? Gente, a gente vai ter um intervalozinho de 10 minutos para um lanche, tá? Aí depois vocês vão ter que pagar todos os pecados, porque sou eu que vou fazer o próximo módulo. Então se preparem. Vamos ali pro lanchinho, bem simples. Nada engordurador, nada assim que vai aumentar alguma coisa. É um passe engordativo. Só tem refrigerante, suco, coxinha, biscoito, bolo. Você quer a prova dos alface. Não, por favor. Bicho, olha. Dá por mim, né? Vocês estão achando Vai você. E é de paixão. Eu acho que o coração fecha o segundo. Segundo e terça, né? Sabe, mais silencioso. Segunda, terça, quarta, talvez até quarta, depois de Eu acho que deve ser a pilha. Ou se tem esse cara que fala besteira, ele não Sim, uma coisa. Jota toda vez já sente pra falar. Vai lá.
a médica disse que foi assim, que se provou o pulmão. Aí o pulmão teve que Que passar geralmente no lugar. inflama no momento. E se eu subir botar no lugar, só respirando, respira. E tinha que fazer Tá bem, vou fazer. essas